Olá, mulheres que estão em busca de crescer em suas carreiras e chegar à almejada posição no nível executivo, no alto nível das organizações. Eu sou Ana Maria Sena e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma pergunta que me fizeram, uma gerente me fez uma vez, e eu acho essa pergunta muito relevante e ela deve sim nortear a nossa busca por desenvolvimento. E a pergunta era a seguinte: afinal de contas, nesse mundo de hoje só se fala em liderança, tem que ser líder e tal, a gente não tem que aprender também sobre gestão, né? A gente não tem que ser um bom gestor, só precisa ser bom líder e está resolvido. Liderança é tudo isso, envolve as duas coisas. Estava confuso os conceitos. E à época eu respondi a ela falando assim: eu acredito firmemente que as duas coisas são importantes. Então, para que a gente exerça bem qualquer posição de liderança, de supervisor, de coordenador, de gerente, até executivo, precisamos sim juntar capacidade de liderança com atributos de um bom gestor. Então eu vou explicar vou começar agora explicando o que é uma coisa e o que é outra, né? Que competências estão envolvidas para a questão, né, da liderança, por que isso, né, essas competências, vocês vão ver que realmente tornam a questão da liderança cada vez mais importante. Quanto mais você sobe hierarquicamente na organização, mais relevantes se tornam as competências de liderança, sim. Com relação às competências de gestão, na verdade, elas têm que ser incorporadas de tal forma que o executivo já tenha aquelas competências com a tal da resposta basal, né? Que sai sem pensar, sem precisar estar parando para pensar. Tem a resposta assim automática, né? Que a gente fala a resposta automática, é mais ou menos como dirigir, né? A gente se sente mais confortável, mais seguro quando a gente está dirigindo um carro, quando a gente tem as respostas automáticas. A gente não precisa pensar que o sinal ficou vermelho, tem que frear. A gente simplesmente freia. Que a gente percebe que tem algum movimento e a gente não continua entrando na velocidade que a gente estava, a gente dá uma freadinha, porque sempre vai vir uma moto, né, que a gente não estava esperando. São essas coisas, essa habilidade, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, que se torna uma resposta automática. A gente, inconscientemente, a gente vai dando resposta a isso. Então, eu acredito que as competências de gestão, a gente passa a ter uma resposta automática, né? A gente aprendeu, a gente sabe usar e a gente vai conduzindo o dia a dia como executivo usando as competências e as habilidades de um bom gestor. Então, as duas coisas são relevantes. Vamos falar em primeiro lugar da questão de liderança. Um fator muito importante, obviamente, que todo mundo espera do líder é a direção. O líder, ele é o cara que une, né? Ele vai unindo todas as informações, a resposta que os seus colaboradores dão para solicitações que ele vai fazendo. Então ele tem aqui, eu tenho essa meta, a empresa tem essa meta e nós temos que chegar para ajudar a empresa, contribuir para a empresa nesse lugar. Então, como é que meus colaboradores estão percebendo as nossas forças, as nossas possibilidades? Opa, então é para cá que a gente tem que ir, é esse o caminho que a gente vai ter que seguir para conseguir chegar no resultado que a gente precisa. Então, as pessoas esperam de um líder que ele dê a direção, que ele dê o norte, é para cá que nós vamos, né? Que crie essa visão para todos e compartilhe essa visão com todos, de uma forma
clara, né? Para cá que nós vamos, por que nós vamos, e já uma ideia do como, né? Claro que o como maior vem do dia a dia, vem da própria equipe, da resposta que a equipe vai encontrando aí, né, no caminho, e obviamente ele vai permitindo que as pessoas vejam o que ele está vendo e por isso assumam esse caminho. Então, a direção é um atributo da liderança fundamental. Então, aprender a como dar essa direção, a como juntar as partes, a como chegar no direcionamento é fundamental para a boa liderança. Um segundo fator que acaba ficando até ligado aí à questão da direção é a comunicação empática. A comunicação empática, ela traz um diferencial. O primeiro grande diferencial é a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir. Tem que ser essa habilidade, aprender a ouvir o outro, a fazer as perguntas certas. Eu me lembro de uma propaganda do jornal O Globo que eu achava maravilhosa dizer, né, a frase de impacto nessa propaganda era: o que move o mundo são as perguntas. Então, quando a gente desenvolve a nossa comunicação empática, a primeira coisa que a gente aprende é a fazer boas perguntas, perguntas que realmente levem a uma reflexão mais profunda, a uma análise mais apurada da realidade. Então, comunicação empática começa com ouvir. Depois que você se torna capaz de ouvir e ouvir muito bem, você vai adquirindo destreza para resolver conflitos. Porque os conflitos virão, conflitos com outras áreas, conflitos entre áreas dentro da própria diretoria ou entre unidades dentro de uma gerência, né, conflitos ali entre os supervisores, os coordenadores, quando a pessoa tem uma gerência mais parruda e que tem diversas coordenações ou supervisões associadas, né? Então, algumas de vocês que já têm cargo de gerente pode ter essa realidade, ter que lidar com isso. Tem conflito, muitas vezes também, com outras lideranças dentro da organização, né? Os colaboradores com outras lideranças da organização, ou seja, o conflito é uma coisa natural, normal, até porque em alguns momentos as minhas metas, né, e a forma como eu decidi resolver alguns problemas pode entrar em conflito com as metas de outras áreas, as metas de outros colaboradores, e isso leva a uma situação conflituosa pessoal, né? O conflito de meta pode levar ao conflito pessoal. E uma boa liderança, ela tem que desenvolver essa habilidade, essa competência de conseguir lidar com esses conflitos e resolver, ajudar as pessoas a resolverem os conflitos, a entenderem a impessoalidade das situações, né? Porque não é, eu não quero atingir você pessoalmente quando a minha meta me põe nesse caminho, nessa forma aqui de atuação. O bom líder, né, que desenvolve a sua comunicação empática, ele aprende aí muito bem, a lidar muito bem com os conflitos. E também, obviamente, dentro, né, da comunicação empática, ele consegue se posicionar muito bem, porque a partir do momento que ele ouve e que ele ajuda os outros a resolver conflitos, ele também aprende a se comunicar de uma forma mais efetiva, uma forma que realmente traz os resultados, uma forma clara, cristalina, que transmite para o outro a direção que precisa ser tomada, a forma de se conduzir em determinadas situações, vai ajudando realmente a equipe como um todo a ter um posicionamento cada vez mais profissional, mais voltado para os resultados, mas sempre salvaguardando as relações, né? Uma comunicação que faz com que os relacionamentos se tornem cada vez mais frutíferos. A comunicação empática, ela é a base aí de uma boa liderança. Agora,
nós vamos falar de uma outra competência que também é básica, está junto ali com a da comunicação empática, tem a ver, né, é uma outra força, uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver e que ajuda a desenvolver a comunicação empática, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, quanto mais inteligente emocionalmente a gente vai se tornando, mais capaz a gente é de lidar com os desafios do dia a dia, com as dificuldades, com a nossa mesma condição de ultrapassar os desafios, de ultrapassar os problemas, né? Eu me lembro de uma frase atribuída a um dos presidentes norte-americanos lá do início, né? Que era uma frase mais ou menos assim: não importa, eu acho que era George Washington, o presidente que falou isso, não importa quantas vezes você vai cair, importa a velocidade que você levanta. Então a inteligência emocional é isso, é te dar essa capacidade de ultrapassar. Você vai cair, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas com a inteligência emocional você vai conseguir se levantar mais rápido. Então, o que é essa inteligência emocional? Primeira coisa é o autoconhecimento e entender, né, as situações, as emoções que emergem a partir de determinadas situações, a partir de determinada circunstância na vida e quais são essas emoções que vêm, né? Por que vêm, ajudar a investir nisso, a entender por que essas emoções estão aflorando e depois aprender a lidar com essas emoções, né? Que é o autodomínio, aprender a dominar essas emoções, trazer racionalidade, né? A inteligência emocional é aquela que traz racionalidade para as emoções. Então, a gente consegue ter uma resposta mais adequada, porque tem a emoção, mas tem a razão na emoção, aí vem um tom mais preciso, vem numa forma mais assertiva para que a situação seja resolvida. E aí vem para o próximo, né, item dentro da inteligência emocional, que é a capacidade de entender a emoção do outro, que aí tem a empatia, né, entender a emoção do outro e realmente se colocar no lugar do outro, entendendo e respeitando as emoções que afloram nele. A grande questão da empatia, então, quanto mais eu estudo sobre isso, né, eu comecei a estudar inteligência emocional assim que o Goleman nasceu, escreveu o livro, lançou o livro, e o livro veio para o Brasil, eu acredito que foi em torno de 95, 96, eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o livro do Goleman, e desde então eu venho estudando e a cada momento eu entendo a questão da empatia um pouco melhor, né? Porque hoje em dia é uma coisa que está meio banalizada, né? Empatia, tem que dizer, empatia, está na boca de todo mundo, mas muitas vezes é muito difícil empatizar, né? Porque algumas pessoas entendem empatia como realmente entender a emoção do outro e viver a emoção do outro dentro de você mesmo, né? Que aí para mim é mais uma evolução da empatia, além da empatia. E existem pessoas que já acham que empatia é ter a visão que o outro tem, né? Uma questão de perspectiva, né? Sair do lugar que você está, ir para o lugar que o outro está e aí entender a situação do outro. E recentemente eu estava lendo um livro sobre a questão da empatia e eu gostei muito do conceito, porque o conceito é o seguinte: você entende a emoção do outro sem julgar. Esse eu acho que é um ponto difícil pra caramba na nossa vida. Não ficar julgando o outro o tempo todo, porque o problema não é nem só o julgamento.
né? É que a gente condena, a gente julga e condena imediatamente, né? Não tem aquele lance, a pessoa será inocente até que prove o contrário, não. A gente já, a partir do momento que começa o julgamento, a gente já está condenando o jeito de ser da pessoa, a forma como ela faz isso ou aquilo e tal. Então, empatia é entender a emoção do outro sem julgamento, sem querer condenar, sem querer dizer que está errado. Aceitar a emoção que o outro está trazendo para aquela situação. É claro que é difícil, é claro que tem situações que a outra pessoa está com uma emoção muito exacerbada, isso nos afeta, isso nos atinge, e aí fica difícil não julgar e não condenar, né? Porque está fazendo coisas que não são ok, que está me afetando. Mas aí vem o outro passo da inteligência emocional, que é ajudar o outro a lidar com as suas emoções. Então, quando, por exemplo, com inteligência, com a comunicação empática, a gente consegue acalmar o outro numa situação que ele está muito tenso, quando a gente consegue trazer conforto numa situação que a pessoa está em muito sofrimento, está em muita depressão, e a gente consegue fazer com que a pessoa saia desse estado emocional ruim. Então, essa tem a ver com uma habilidade da inteligência emocional. No trabalho, a gente pode usar muito como liderança e essa capacidade de ajudar o outro a lidar, por exemplo, com fracasso, né? Quando há uma situação de erro, de fracasso, ajudar o outro a se recuperar dessa situação ruim, porque muitas vezes acaba nos afetando também como liderança, porque, como já foi dito diversas vezes em outros vídeos, o sucesso do colaborador é o nosso sucesso, o fracasso do colaborador é o nosso fracasso. Então, a gente acaba sendo aí também contagiado pelo resultado desse fator, mas a gente tem que ajudar o outro a ultrapassar, até porque a vida continua, o show tem que continuar, né? Aprender a lidar com a emoção do outro é uma habilidade que a inteligência, que está associada à inteligência emocional. Um outro fator muito importante é a motivação. E a motivação, o Goleman no livro, ele separa em dois fatores muito relevantes, que é o otimismo e a esperança. Então, o otimista é aquele que realmente busca soluções, ele sai à busca de encontrar um caminho para chegar numa solução de um problema, e o esperançoso é aquele que acredita em coisas que ainda não existem, né? Que tem ali essa capacidade de sonhar e a capacidade de concretizar o que está sonhando, né? Então, o esperançoso, ele tem essa capacidade, a esperança, essa emoção, esse sentimento de esperança, promove a transformação do que ainda não existe no fato. E o otimismo, ele nos permite encontrar opções, encontrar abordagens, novas abordagens para poder lidar com uma situação e resolver essa situação. Então, dentro de inteligência emocional, autoconhecimento, autodomínio, conhecimento da emoção do outro, que é a empatia, ajudar o outro, né, a resolver as suas emoções, também ajudar o outro a ter melhor de soluções emocionais, a motivação, e com isso, né, com essa questão, a gente vai para o outro fator que é fundamental para a liderança, que é a capacidade de estabelecer relacionamentos. Essa competência da inteligência emocional, ela vai impactar muitíssimo a capacidade de estabelecer relacionamentos, que é fundamental. Por que que os relacionamentos são fundamentais na vida de um líder, né? Quanto mais você cresce na hierarquia da organização, né, principalmente como executivo, a realidade que o executivo
vai ver é uma realidade de construção de relacionamento o dia inteiro. Então, ele tem relacionamento com os seus chefes, ou com o conselho de administração, com o CEO, com os outros diretores, com seus pares. Ele vai ter relacionamento com seus gerentes, ele vai ter relacionamento com seus colaboradores, que existem momentos que existem momentos que o diretor vai ter que estar conversando com seus colaboradores, motivando os seus colaboradores, energizando os colaboradores para que resultados sejam obtidos. Então, fala, né, com seus colaboradores, fala com os colaboradores de seus pares, de outros líderes da empresa, fala com clientes, fala com fornecedores, fala com stakeholders nos mais variados, que podem ser órgãos reguladores da empresa, podem ser profissionais do governo, de alguma forma, dependendo do tipo de trabalho da organização. É uma miríade, realmente, um conjunto de stakeholders que precisam ser acionados por uma liderança, que a competência relacional é fundamental. Então, saber usar a inteligência emocional, falar de uma forma que agregue, uma forma que una, uma forma que diminua as arestas, não é? Então, a comunicação empática é fundamental para isso. Até aqui a gente viu questões de liderança, né? Questões de liderança, habilidades de liderança. Saber da direção, comunicação empática, inteligência emocional e capacidade de estabelecer relacionamentos com facilidade, né? Ser uma pessoa que seja amável, que seja gentil, que seja querível pelos outros, né? Os outros queiram estar perto dessas pessoas, né? Outro dia eu estava buscando aí dentro da nossa metodologia de trabalho, que é a ACE, e eu vi que lá nos Estados Unidos eles usam ACE para falar exatamente desse tipo de pessoa, né? A pessoa que é legal, que as pessoas querem estar, então elas chamam essa pessoa de ACE. Então, mais um conceito aí para vocês estarem conhecendo. Vamos falar agora da questão da gestão. Aquela questão que eu disse que, como gerentes, a gente tem que dominar, tem que desenvolver essa habilidade, porque como executivo vai ter que ter a resposta basal. Vamos entender melhor. Quais são as competências de gestão? A primeira grande competência de gestão é a capacidade de estabelecer metas, de estabelecer um objetivo claro a ser perseguido aí pela equipe, essa vontade, né? A direção vai criando a mobilização, vai mobilizando as pessoas em torno dessas metas, em torno desses objetivos. Então, como gerente, a equipe, você tem que fornecer essas informações, né? Essas metas claras, saber estabelecer metas atingíveis, metas desafiadoras. Isso tudo é um aprendizado que vem, uma competência, uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. E, obviamente, como diretores, isso também vai ser cobrado, né? O bom diretor, ele olha para as suas áreas e estabelece metas para essas áreas. Algumas vezes, obviamente, as metas têm que estar atreladas às metas da organização, mas muitas vezes o diretor pode estar construindo metas que são metas que vão mobilizar as pessoas, que vão fazer as pessoas fazer melhor o que precisa ser feito para atingir as metas organizacionais. Então, metas assim indiretas, mas que vão conduzir aos resultados que a empresa precisa. Fundamental saber estabelecer meta. Começa como coordenação, como supervisão, gerente, e lá como diretor também tem que aprender, ter essa capacidade de gestão, né? Que é típico do gestor, essa habilidade.
Outra habilidade típica do gestor é a capacidade de organizar o trabalho. Então, o supervisor organiza as pessoas para a produção, o coordenador coordena, né, as pessoas, coordena as atividades, coordena essas atividades aí que estão sendo desenvolvidas pelas pessoas, e o gerente também precisa organizar as coisas, dando aí uma lógica para se chegar aos objetivos, aos resultados esperados. Tanto, né, as metas que estão lá, que o executivo lá pensou, que ele vai desdobrando para suas equipes, né, gerente, coordenador, supervisor, tem que estar organizado o processo, porque senão acaba prejudicando as pessoas. E um item fundamental dentro desse processo de organização dos recursos, organização das atividades, é a priorização. Esse, para mim, é um fator dentro, né, das competências do gestor, de gestor, né, como papel aí do executivo, é fundamental saber priorizar. Uma habilidade que precisa ser desenvolvida, inclusive, é o entendimento das atividades predecessoras, né? Que são aquelas que são as primeiras, as que devem vir primeiro para que as outras possam acontecer. Então, dentro desse processo de organização e de priorização, existem as atividades predecessoras. Isso é uma coisa muito, uma habilidade sutil e muito importante que precisa ser desenvolvido. Obviamente a gente desenvolve muito fazendo e observando e ouvindo e entendendo, e às vezes, né, é fundamental, a gente só consegue fazer as coisas acontecerem depois que consegue organizar a priorização considerando as atividades predecessoras, que são as fundamentais. Por exemplo, muitas vezes quando você quer fazer tem uma meta muito desafiadora e com a área comercial, por exemplo, vendeu muito, tem muitos clientes, como é que você vai dar entrada a esses clientes? Você tem que fazer uma mudança no sistema para conseguir. Então, é uma atividade predecessora, a mudança do sistema, e aí você tem que estabelecer muito claramente quais são o formato, né, o novo formato, como é que vai ser a entrada de dado e tal. Então, tem toda aí uma lógica que precisa ser resolvida para que você possa dar andamento aí no atendimento aos novos clientes que estão entrando. Então, eu dei um exemplo rápido aqui só para ilustrar quão relevante é a história da priorização. Porque no dia a dia, as pessoas param e aguardam que você, como líder, dê o tom dizendo, comece por aqui, faça isso, já fizeram aquilo? Então, fundamental, beleza ter a meta, saber organizar, mas para organizar direito, tem que priorizar, saber as atividades predecessoras e, obviamente, estar cobrando e acompanhando, que também é outra habilidade fundamental da capacidade de gestão, que hoje existem aí ferramentas tecnológicas incríveis que ajudam muito nesse formato. Eu tinha um líder que ele ia além, porque ele mentalizava tudo que precisava ser cobrado e ele sabia exatamente a melhor data de estar sentando com a pessoa, cobrando, acompanhando com ela o dia a dia, os resultados que estavam sendo obtidos. A gente já falou aí de algumas habilidades e competências muito importantes dentro aí da competência mãe aí de gestão, né? Capacidade de gerir as coisas. Com isso, com essas habilidades, você vai se tornando cada vez mais capaz de gerenciar aí o seu tempo, porque você também sabe as coisas fundamentais que precisam ser feitas
e o momento que você tem que entrar. Né? Por exemplo, essa história que eu estava falando desse meu chefe que sabia cobrar, as datas de cobrança, ele tinha lá todos os marcos em que ele faria a checagem do andamento da situação de cada um, que o outro amigo chamava de status report, o status report de cada uma das metas que estavam sendo aí implantadas na organização. E, obviamente, o estabelecimento de contingências, porque o bom gestor, ele tem, né, ele desenha caminhos alternativos, possibilidades alternativas diante de dificuldades que possam vir ou até de situações que impeçam que se vá por um determinado caminho que estava sendo traçado e tenha que pensar realmente num caminho substituto. As habilidades de gestão têm muito a ver com tempo, tem muito a ver com priorização, tem muito a ver com organização, com controle, com cobrança, tem a ver mais com um jeito mais, que eu chamaria mais duro, mais hard mesmo, de dia a dia, e a liderança vem com as questões soft. Na gestão, o foco é a eficácia das coisas, é fazer as coisas certas, fazer as coisas rápido, tem muito a ver com eficácia, efetividade, resultado, meta. Quando a gente vai para a liderança, tem a ver com como, com a eficiência, com a produtividade. Então, cada uma dessas competências, quando unidas, elas tornam qualquer profissional em cargo de liderança excelente, capaz de produzir realmente resultados muito além do esperado. O que é mais importante? Na minha opinião, as duas coisas. Vocês concordam comigo que ser um bom gestor também é muito importante, também é fundamental? O Peter Drucker tem um livro que é gestor eficaz ou eficácia da gestão, é algo nesse sentido. Mas você precisa ser um gestor eficaz. Obviamente você tem que ser um líder, você tem que mover as pessoas, a emoção das pessoas, que elas façam o além. Né? Fazer o além, fazer com uma vontade incrível, fazer acreditando que vai ser capaz, multiplica os resultados, então vai muito além da meta. A liderança produz isso, a liderança produz essa capacidade de fazer além. E o gestor produz fazer a coisa certa, estar no caminho e trilhar aquele caminho, ter todas as informações sob controle. Então, por que então que nos dias de hoje, né, a gente escuta muito mais falando de liderança do que de gestão? E é interessante, né, não nos esqueçamos, que quando a gente vai, principalmente em organizações de serviço, por exemplo, você vai num restaurante e vê tudo bagunçado, o garçom que não atende direito, que não anota o pedido direito, a gente logo pensa, está faltando gestão aqui, né? Falta organização, faltam aspectos fundamentais da competência de gestão. Mas por que fala-se tanto de liderança? Porque realmente a liderança vai dar o brilho no olho, a liderança vai fazer as pessoas irem muito além. Mas liderança tem a ver com questões subjetivas, tem a ver com emoção, basicamente, tem a ver com sentimentos, tem a ver com fatores intangíveis e, por isso, muito mais difíceis de serem desenvolvidos do que os fatores associados ali à gestão, que é muito mais fácil você resolver questões objetivas, né? Você tem ferramentas muito claras que você pode usar e que realmente funcionam e que são maravilhosas. A agenda, você usar a agenda do Google e usar e ler e buscar a agenda e se agendar, você começa a se organizar e aí começa a procrastinar menos a partir do momento que você adota uma postura mais eficaz, né? Uma postura
de gestão do seu tempo, você também não se perder com os diversos assuntos num cargo executivo, muitos mais assuntos virão. Se um gestor, um gerente, um coordenador e um supervisor tem muitas questões para serem resolvidas, o executivo quintuplica isso, porque ele tem que assumir diversos papéis dentro e fora da organização e isso traz para ele demanda muito mais competências. Óbvio que mulheres têm muito mais facilidade de lidar com essa complexidade aí de tarefa, de atividades, de apresentações, de estar no mundo com os colaboradores, estar no mundo com seus pais, estar no mundo, né, fazendo parte de uma equipe aqui com seus pais, com seu chefe direto, que geralmente é o CEO, mas também estar no mundo para fora, com os clientes, representando a empresa. Tem muita coisa bacana aí que os executivos têm que fazer e a mulher executiva tem muito mais facilidade que o homem, que a mulher tem essa competência nata, né, de falar e pensar diversos assuntos ao mesmo tempo. É uma loucura o que a gente consegue fazer realmente. Os homens ficam loucos com essa nossa habilidade eu acho que em reunião a gente vê bem claro isso, né? As mulheres estão falando de 3 ou 4 assuntos ao mesmo tempo e estão rindo e interligados em cada um desses assuntos, e os homens com aquela cara assim, meu Deus, do que elas estão falando? Eles ficam mesmo um pouquinho assustados com essa nossa habilidade. Então, vocês mulheres que se tornarão executivas conseguirão usar muito dessa competência, né, de multi-skill aí que a mulher tem, mas vão precisar muito das suas competências de liderança e das suas competências de gestão para conseguir obter os resultados, para conseguir fazer suas equipes cada vez mais felizes e mais produtivas e, com isso, levar as empresas para o lugar que a empresa quer estar, né? Para a posição de destaque que a empresa quer estar. Espero que eu tenha resolvido aí essas dúvidas com relação às necessidades que a gente tem com relação ao desenvolvimento das competências de liderança e do desenvolvimento das competências de gestão. Sim, temos que investir nessas duas áreas de conhecimento aí, de competência. Tá bom? Até o próximo!